Bom dia, meus irmãos. Graça e paz no teu coração, nos nossos corações. Que Deus venha, nos dar uma manhã abençoada no dia de hoje, uma manhã de vitória. Algumas pessoas me perguntaram, pô, Paulo, tu não tá gravando mais o vídeo e tal. Só que quando eu gravo esses vídeos, a palavra não pertence a mim. A palavra pertence a Deus. E quando Deus não fala, eu me calo. E quando Deus manda eu falar, eu falo, né? Porque esses vídeos, como eu falei, não é, né, nos vídeos anteriores, não é para minha glória, não é para eu me promover, mas é para Cristo aparecer. O pregador tem que saber de uma coisa: Cristo aparece, ele diminui. Por isso que João Batista foi João Batista, porque ele não queria se promover. Ele fazia o cordeiro se promover. Ele não apontava para ele, mas João Batista apontava para Cristo, né? E essa é a função do pregador. A função do pregador não é apontar para ele, é apontar para Cristo. Não é para a glória dele, é para a glória de Cristo. Então tudo que eu faço aqui é para a glória de Deus. Não é para ganhar like, não é para ganhar curtida, não é para falar, pô, tá maneiro, tá legal, Paulo. Não, não. É para a glória de Deus e para que a glória de Deus entre na sua vida, né? E na vida dos seus familiares. Por isso que eu peço para compartilhar o vídeo. Isso eu peço para compartilhar, para quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus é melhor, né? E a palavra que eu quero deixar nessa manhã se encontra em Números, capítulo 3, versículo 4, né? Que fala acerca dos dois filhos de Arão, os dois sacerdotes. Mas Nadab e Abiú, que eram os dois sacerdotes, filhos de Arão, morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. Aqui esse texto aqui está falando acerca de adoração, porque o trabalho sacerdotal era um trabalho de adoração. Eles adoravam ao Senhor através dos seus serviços, né? E adoração, cara, é algo que começa desde o princípio, na criação. A Bíblia fala no capítulo 1 de Gênesis, diz o seguinte, que no princípio Deus criou os céus, plural, e a terra. Por que céus? Porque existe 3 céus. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Primeiro céu, Paulo. Primeiro céu que tu olha pro céu e tu tá vendo. Segundo céu, Paulo. O espaço. Deus criou os espaços. Deus criou os planetas. Deus criou as estrelas. Deus criou todas as coisas. E o que é o terceiro céu? O terceiro céu já é o céu que nós não podemos ver. É onde Deus está assentado. Onde habitam os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos. E todos esses seres foram criados por Deus para adoração do nome de Deus. Deixa eu beber o café. E Deus cria todos esses seres para sua adoração, para o seu louvor, né? Eles adoram o Senhor, os anjos adoram, os serafins adoram o Senhor incessantemente, sem parar. Isaías capítulo 6, ele retrata bem isso. Ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eita glória, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e seus séquitos enchia o templo, a glória de Deus enchia o templo. E ele viu 2 serafins diante a face do trono de Deus. E esses 2 serafins, eles tinham 6 asas, diz Isaías no seu texto, no livro dele. E dessas 6 asas, uma, eles cobriam o rosto com essas 6 asas. Outra, eles cobriam a perna. E com outra, eles voavam. E eles olhavam
um para o outro, não olhava para aquele que estava no trono. E eles diziam, adorando aquele que estava no trono: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Então a adoração, ela não começa daqui na terra não, tá? Quando a igreja, a assembleia se reúne, não. A adoração já começou desde o princípio. No céu, para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Então esse mesmo Deus que cria os anjos, que cria os serafins, que cria os querubins, ele também resolve criar a humanidade. E a Bíblia vai me dizer que os homens, que você, que eu, fomos criados para a adoração de Deus, para a glória de Deus. Que nós somos, tanto eu quanto você, a coroa de Deus. Porque tudo que há no mundo, que é visível, Deus criou pela palavra. Que haja luz e houve luz. Que haja separação entre águas e águas, que a água doce, a água salgada, e assim o Deus fez. Que haja o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e assim foi criado, através da palavra, através da boca de Deus. Só que o interessante que a única coisa que Deus criou com a mão, que a Bíblia relata, é eu e você. Deus pega a terra, né? Cria um bonequinho, cria a gente do pó da terra e, assopra o fôlego de vida em nós. E a ciência, eu estava vendo uma reportagem, confirma isso. Porque há pouco tempo a ciência falou que no nosso corpo, no nosso organismo, contém terra. Que isso, ô Paulinho? Contém terra. Só que a Bíblia ela foi escrita, Gênesis, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número, Levítico. Quem escreveu foi Moisés, escreveu há 4.000 anos atrás. Então a ciência, ela só confirma o que Moisés escreveu há 4.000 anos atrás, sem nenhuma tecnologia. Mas por quê? Quem revelou para Moisés não foi a tecnologia. Quem revelou para Moisés os livros foi o próprio Deus, no Monte Sinai. Glórias a Jesus. Então Deus cria o homem do pó da terra, né? E Deus coloca esse homem no jardim, que se chamava Éden. E nesse jardim, né, Deus coloca duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? E Deus viu que o homem estava só. Deus criou a mulher, porque Deus se preocupa com o homem. Deus se preocupa contigo. Deus se preocupa comigo. Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Então Deus cria a mulher da costela de Adão, né? E essa mulher, a Bíblia vai me relatar que ela é enganada pela serpente. Ela é enganada pela serpente. E ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que, veja bem, o mandamento a qual Deus deu para o homem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não dá para Eva. Deus fala com Adão. O mandamento estava sobre Adão. E quando a Eva come, a Bíblia vai me dizer que nada acontece. Porque o mandamento estava sobre ele. Mas a Bíblia vai me dizer que Eva pega, come e dá para o seu marido. E o seu marido vai e come. Veja bem, eu quero abrir um parênteses aqui. A terra, ela se encontra numa degradação total. Covid-19, peste bubônica, Hitler, Segunda Guerra Mundial,
hoje, Rio Grande do Sul, tempestade. Os romanos, lembra? Nabucodonosor, degradação total, só uma destruição. Tudo por causa da desobediência de um só homem. Veja bem, Adão não adulterou, Adão, ele não mentiu, Adão, ele não matou, Adão não cobiçou, Adão só desobedeceu a Deus. E a terra entrou nessa degradação total. Por quê? Porque Deus não tolera pecado. Deus não suporta pecado. Deus não é a favor do pecado. A Bíblia vai me dizer que o pecado nada mais é que uma rebelião para com Deus. O pecado, ela rebeldia contra Deus. E Deus não tolera o pecado. E Deus não mudou. Deus é imutável. Deus, ele é imutável. E Adão vai lá e come daquele fruto. Correto? E Adão percebe que ele estava nu, né? Quando Deus foi procurar Adão na viração do dia, na parte da tarde, porque Deus tinha comunhão com Adão. A intenção de Deus sempre foi e sempre é e sempre vai ser se relacionar com a humanidade. Deus quer ter um relacionamento contigo. Deus quer ter um relacionamento contigo diário, né? E Deus procurou Adão na viração do dia, na parte da tarde. Adão, por onde está, Adão? E Adão percebe que estava nu e se esconde de Deus. E o pecado, ele faz isso conosco. O pecado faz nós se escondermos da face do nosso Senhor. Da face do nosso Senhor. E agora eu vou abrir outro parênteses e vou falar para crente agora. Para quem é crente está me assistindo. Já percebeu quando você peca? Quando você comete um pecado que você desagrada a Deus, o que você faz? Você se esconde da face do Senhor. Isso te traz vergonha, você não quer mais ler a Bíblia, você não quer mais orar porque aquilo te desmotiva, porque aquilo te bota para baixo, sabe? E é assim que o pecado faz na vida de quem conhece a Cristo. Porque quem não conhece Cristo ainda, né? O pecado não tem essa reação ainda, não cria essa reação. Mas para uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, o pecado cria essa reação sim, né? E Deus, ele procura Adão. Adão se esconde. E como todos sabem, Deus pune Adão. Ó, Adão, agora a partir de hoje você vai trabalhar. Com o suor do seu rosto, você vai trabalhar. Você não vai comer do bem bom como tu estava comendo. Agora tu vai trabalhar com o suor do seu rosto, você vai arar a terra, né? Para a mulher, fala que vai ter dor de parto e ela vai ser submissa, né, ao seu varão, ao seu homem. E para a serpente, Deus fala, ó, vai vir um nascido de mulher, profetizando já Jesus Cristo, ó, que vai pisar na tua cabeça, serpente. Que vai pisar na tua cabeça, né? E Deus já profetiza isso tudo, né? Gênesis 3,15, profetiza já a vinda de Cristo, do nosso Senhor e Salvador para todo sempre, que foi preparado antes da fundação do mundo, né? E Deus faz isso. E Deus, interessante, que algumas pessoas não conseguem entender a Bíblia. Falar, Deus expulsou Eva e Adão do Éden por causa da desobediência. Na verdade, sim, de certa forma é. Mas o ponto-chave não é esse. O ponto-chave é proteção. Que isso, ô Paulinho, Diácono Paulo? Lembra que eu falei no começo que Deus tinha feito duas árvores? A árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, eles comeram, mas a árvore da vida não. Então Deus colocou 2 querubins com uma espada flamejante, né, ao expulsar eles do Éden, para proteger o caminho da árvore da vida. Por quê? Porque se eles comem da árvore da vida, eles teriam vida eterna. O ser humano, eu e você, teria vida eterna. E se a gente tivesse vida eterna, não ia ter como, não ia ter expiação de pecados. Jesus não poderia vir. Jesus não poderia ter perdão por nós, porque nós estaríamos como Satanás, imortal. Então Deus coloca 2 querubins, expulsa ele para proteger o caminho da árvore da vida, justamente por causa disso. Né? Nos protegendo. Olha só o carinho de Deus por nós. Por mais que Adão e Eva desobedeceram a Deus, olha só,
Deus fez túnica para eles, matou um animal, já apontando um sacrifício. Tudo tipificava já Cristo, matou um animal, fez túnica para eles, né? E já protegeu eles de eles não comerem a árvore da vida, porque grande e zeloso é o nosso Deus. E Adão e Eva, eles são expulsos do Éden. E ele tem 2 filhos, Caim e Abel. Abel era pastor de ovelha. Caim, ele era agricultor, né? Abel oferece um sacrifício das suas primícias. Caim também. Só que a oferta de Abel subiu como cheiros suaves, né? A narina de Deus, porque Abel, ele oferece um sacrifício de sangue e Caim oferece das suas de agricultura. Né? E Caim se revolta com Abel e Caim mata Abel. E Caim ali é expulso, Deus expulsa Caim, fala que Caim ia andar como um peregrino perdido naquela né, na terra e tal. E Adão e Eva têm outro filho chamado Sete, né? E aí a Bíblia fala que começa a se invocar o nome do Senhor. E Sete vem Noé. De Noé vem Abraão. E Deus chama Abraão. Abraão, porque Deus queria um povo. Olha só. Olha o que Deus me falou agora no meu coração. Deus queria um povo para se chamar de seu. Deus sempre quis um povo para chamar de seu. E quem é o povo de Deus nos dias de hoje? A igreja. Há 6.000 anos atrás, Deus já estava fazendo o plano da igreja, chamando Abraão. Glórias a Deus. E Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra a qual eu te mostrarei. Te abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Deus faz essa promessa para Abraão. E Deus fala que Abraão teria um povo numeroso, grande, imenso, né? Porque sobre ele iria fazer uma nação, mas ele fala que esse povo ficaria 435 anos escravo no Egito. Guarda bem essa data, 435 anos cativo, escravo no Egito. E de Abraão nasce Isaque. E Isaque tem 2 filhos, Ismael e Esaú. E Ismael vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não, minto, me desculpa. Esaú e Jacó. E Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilha para Jacó. E de Jacó vem as 12 tribos. Dessas 12 tribos tem um filho dele chamado José, a qual os irmãos vendem para o Egito. E lá José fica escravo durante um período de aproximadamente 30 anos. E José, os irmãos de José vai até ele, porque estava tendo uma grande fome, uma grande seca naquela época. E lá José encontra seus irmãos, como você sabe, perdoa seus irmãos. E lá eles começam a prosperar, né? Eles começam a crescer, e se torna uma nação. E o rei daquela época do Egito vê que eles estão crescendo, começa a perseguir o povo judeu, começa a escravizar o povo judeu.